Fala pessoal, aqui é Igor para mais um vídeo na Fundamento Cripto e hoje nós vamos abordar o conceito de força econômica. O força econômico é um termo cunhado dentro do mercado tradicional e muitos podem pensar assim, mas para que estão trazendo o mercado tradicional aqui para dentro do mundo cripto? Na verdade, quando a gente começa a analisar ativos, a gente entende que são coisas parecidas, mas com graus diferentes de risco. Mas a análise de ativo, você vai aprendendo com o tempo e quanto mais técnicas você aprender de análise, mais expert você vai ficar em análise de ativos. E isso é que é o importante. A ideia do vídeo é essa, trazer mais uma técnica de análise para que vocês possam fazer essa associação entre essas técnicas e o mercado cripto e trazer mais conhecimento para a análise de vocês. Beleza? Então vamos ao vivo. Bom, pessoal, força econômica. Vamos lá. Aqui o nosso sumário. Vamos falar um pouquinho sobre transposição de conceito. A vantagem, o que é vantagem competitiva? Definição de força, o que é especificamente força econômica, e os tipos de força econômica que estão listados aqui. A gente vai ver um por um. Vamos falar aqui um pouquinho sobre transposição de conceitos. O conceito de força econômica, como eu já comentei no início do vídeo, ele vem do mercado tradicional, em especial das empresas listadas ali em bolsa de valores. Então, estamos fazendo uma transposição de conceito para um mercado extremamente volátil, especulativo e dinâmico, que é o mercado de criptoativo. Então, a ideia é a gente aumentar nosso espectro de visão, mas tendo sempre em mente o cuidado, sempre tomar cuidado de usar essa abordagem diretamente. Nem sempre se encaixa dentro dos projetos criptativos. A gente vai até ver que alguns exemplos ali, eu não consegui nem achar um exemplo específico que se encaixe dentro do mercado criptativo, para outros eu já consegui. Não significa que eu não consegui, que você não consiga encontrar, mas tenha em mente esse cuidado de que a gente está fazendo essa transposição de conceito. Bom, e aí a gente começa aqui entendendo um pouquinho o que é vantagem competitiva. Bom, basicamente é a maneira como os agentes de mercado se defendem e atacam uns aos outros. Na verdade é isso, é uma guerra e todos estão se atacando e se defendendo ao mesmo tempo. Então, tendo esse espectro em visão, o Michael Porter, ele que deu origem aqui a esse conceito de forças de Porter, foi o Michael Porter, ele cunhou aqui, ó, 5 conceitos, 5 ideias e relacionou todas elas. Aqui é a rivalidade entre concorrentes, que está no meio, o poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produto substituto e poder de barganha dos clientes. Então, tudo isso aqui tá se relacionando. Então, você imagina que você está aqui dentro, aqui, uma rivalidade de concorrente. Você tem concorrente, você não é um produto único, e você tem um concorrente. Se você fosse um produto único, você não estaria dentro desse escopo aqui, tá? Mas como você não é um produto único, você está dentro ali da rivalidade concorrente. Então você tem ali um poder de barganha com o fornecedor. Imagina que você consiga ali, em vez de 30 dias para pagar o fornecedor, você consiga 45. Então já é uma vantagem. Você tem 15 dias a mais ali de dinheiro ali no seu caixa. E aqui do outro lado é a mesma coisa, você tem um poder de barganha com o cliente, você consegue de alguma maneira que ele pague você antecipadamente. Isso aqui acontece com os seguros, tá? Exemplo aqui seria seguro. Você vai lá, paga primeiro a apólice, depois, se for necessário, você usa ou não. Então você já consegue um fluxo de caixa antecipado. E aqui, quando a gente pensa aqui em ameaça de produto substituto, são produtos que podem tirar você do mercado. Então, essa aqui é a ideia. E ameaça de novos entrantes são, se você está no nível de concorrência, você possivelmente vai ter uma pessoa, uma outra empresa, um outro projeto que pode entrar em concorrência com você, a não ser que você for um monopólio. E tem alguns casos específicos que a gente vai até ver na frente aqui. Então, essa aqui é a ideia das forças de Potter. Na frente aqui a gente vai ver o que é força econômica, e o força econômica tenta dissecar um pouco mais esses conceitos aqui de uma forma mais palpável para a gente. Bom, pessoal, para a gente entrar na ideia de força econômica, vamos primeiro entender o que é força. Bom, força é a parte do castelo que mantém a segurança contra o invasor. Essa que é a ideia. Um fosso ele mantém a segurança contra o invasor, ou seja, ele é uma vantagem, chamamos de vantagem competitiva, contra o invasor. Imagina que você tem esse castelo e esse castelo é cercado de água.
Ele é cercado de água mesmo, o castelo, a imagem, só tem uma entrada aqui, ó. Então, veja, se o cara tentar invadir aqui, se alguma outra, um general tentar invadir isso aqui, ele vai ter que passar por aqui, ó, pela água, porque aqui possivelmente ele vai ser facilmente atacado aqui também. Vai ter lá na frente também, vai ter uma ponte levadiça, possivelmente para levantar essa ponte levadiça que não vai dar passagem. Então, ele fica numa situação que ele, de alguma maneira, ele vai ter que cair dentro dessa água aqui. Então, é uma proteção contra esse castelo. E quando a gente imagina um projeto, no caso aqui o castelo é o projeto, a empresa. Então, você imagina esse projeto que tenha um fosso competitivo, ele tem uma vantagem grande em relação ao invasor. O invasor é o competidor, é o concorrente. Então, essa que é a ideia do fosso. É uma proteção, é uma vantagem competitiva contra o invasor. Bom, falando sobre fosso econômico, o fosso econômico é uma vantagem competitiva que tem a característica de ser durável. Então, nada mais é do que uma vantagem competitiva durável. É uma vantagem competitiva que se perdura no tempo e dificilmente vai ser corrompida, vamos dizer assim. Algumas até nunca vão ser corrompidas. Elas não vão se manter no tempo de fato. Vamos lá, alguns exemplos, né? Aqui tem uma imagem aqui que ajuda a gente a entender também. Você imagina que aqui é uma companhia, nós chamamos de uma companhia, mas você pode imaginar como se fosse um projeto. Então, quanto mais fosso você tiver, quanto mais tipos de fosso, aqui está escrito em inglês, a gente vai ver uma por uma depois, mas quanto mais fosso você tiver, mais profundo fica o seu fosso. Quanto mais profundo fica o seu fosso, mais difícil fica do invasor chegar até você, nessa bolinha aqui, que seria o projeto. Então, você ainda tem a profundidade do fosso e a largura do fosso. Quanto mais forte for esse fosso, mais largo é. Quanto mais tipos de fosso você tiver, mais profundo ele fica. Então, a gente olha a largura e a altura. E uma coisa que eu não comentei lá atrás na imagem é que, geralmente, os fossos de castelos, eles são simplesmente um buraco que é cavado em torno do castelo. É simplesmente um buraco que é cavado para botar o inimigo em uma situação mais difícil de atacar. Contudo, aquele ali que a gente viu é um fosso mais rebuscado, né? Muito mais difícil de ser atacado, que é puramente água em torno, né? Agora, se fosse simplesmente um buraco, claro, o invasor teria dificuldade, mas conseguiria atacar da mesma maneira. Ali com a água já fica bem mais complicado. Então, é um fosso, né, mais forte, com mais barreira do que se fosse simplesmente só um buraco. E aí, quais são os fossos comuns que tem? Aqui, como eu comentei, né, relacionado a empresas, né, do mercado tradicional, temos lá ativos intangíveis, e a gente vai tentar fazer essa relação, custo de mudança, efeito de rede, vantagem do custo e escala eficiente. Vamos um por um aqui, tentando fazer algumas relações com o mundo de criptoativos. Bom, nos ativos intangíveis, quando a gente fala do mercado tradicional, a gente tem ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ativos tangíveis são aqueles ativos que você de fato consegue tocar. Por exemplo, o imóvel é um ativo tangível. Uma patente é uma certidão que você não consegue tocar, especificamente a patente não consegue. Por exemplo, a marca também você não consegue tocar, então por isso que chama de ativos intangíveis. Uma licença também não, então é chamado de ativos intangíveis. Então, empresas que têm ativos intangíveis desses tipos aqui, elas têm uma vantagem. Então, vamos ver aqui a patente. Por exemplo, no segmento farmacêutico, existem várias patentes, onde as empresas farmacêuticas elas fazem isso, desenvolvem produtos para criar patentes, e essas patentes, por ser os remédios ser uma necessidade humana, né? Essas patentes ela tem uns tempos de vida e depois ela é quebrada. Mas enquanto ela tem aquela patente, a empresa vai se beneficiar porque ela teve um custo exorbitante ali para fazer, para chegar naquele produto. É assim que funciona. Aí, transportando aqui para o mercado cripto, a gente consegue observar que a Conte, por exemplo, é um projeto que a gente analisou há pouco tempo, a Conte, ela tem, de fato, patente no Overledger, que é a tecnologia central dela. Então, está aí um exemplo. Então, pessoal, quando a gente fala de marcas aqui, fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, quando a gente pensa em Coca-Cola, a gente pensa numa marca específica, a gente conhece bem. Quando a gente pensa em Bombril, a gente nem pensa em palha de aço, a gente pensa em Bombril, a gente chama de Bombril, não chama de palha de aço. O nome certo é palha de aço, mas a gente chama de Bombril porque é uma marca muito forte aqui para a gente brasileiro. Quando a gente pensa em algum curativo, a gente pensa lá em Band-Aid,
chama de band-aid. Coloca um band-aid aí. Aí, transportando aí para o mundo dos criptoativos, quando a gente pensa em marcas também, a gente tem lá a Polkadot, uma marca muito forte, a Ethereum, a gente já até analisou também a Polkadot e a Cardano, no caso, a gente já fez análise, a gente observou lá que a Cardano ela tem uma marca extremamente forte e bem conceituada no mercado. Tá interessante, um bom exemplo de marcas aqui. E licenças a gente pode pensar em softwares em geral. Hoje em dia, dificilmente as pessoas não vão usar um software na hora de trabalhar. Pessoas que trabalham com computador têm software, geralmente, que são com licenças pagas. Então, essas licenças são ativos intangíveis. E aqui na Conte, de novo, a gente vê que a Overledger, quem for usar a Overledger lá da Conte Network, vai ter que pagar uma licença. E está aí um bom exemplo de licença também. Bom, pessoal, falando um pouquinho aqui de custo de mudança, qual que é a ideia de custo de mudança? É quando é dificultado para o usuário, seja pelo próprio sistema, ou pelo próprio produto, ou por ele mesmo. Ele tem a necessidade, ele fala assim, não, cara, para mim é difícil mudar de um produto para o outro, eu vou me manter nesse produto, não quero mudar. Então, isso é chamado de custo de mudança. Qual que é a ideia? Um exemplo bem claro disso é quando a gente pensa em sistemas operacionais e usuários. Se você costuma usar o Windows, dificilmente você vai querer mudar para o Linux, porque ele tem uma estrutura diferente. Dificilmente também você vai querer mudar para o macOS, porque ele tem uma estrutura diferente, e assim vice-versa entre eles aqui. Então, essa que é a ideia, é a dificuldade que o usuário tem de mudar de um sistema para o outro. Então, isso chama custo de mudança, que é uma vantagem competitiva. Outro bom exemplo é de cirurgião versus equipamento de cirurgia. Então, o cirurgião lá especificamente, ele trabalha com equipamento específico, e na hora de fazer a operação que ele vai ter que fazer, dificilmente ele vai querer mudar aquele equipamento para outro. Então, é uma coisa que vem casada. São produtos casados, né? Basicamente, essa que é a ideia. Quando a gente fala no mundo cripto, talvez um bom exemplo seja a MetaMask e outras carteiras, né? Dificilmente você vai querer mudar de carteira se você tem a MetaMask ali que engloba vários projetos, consegue ser mais abrangente. Essa que é a ideia. Então, o custo de mudança é nesse sentido. Do usuário não querer mudar ou o produto não deixar travar de alguma maneira ali o uso dele. Efeito de rede é a capacidade inerente de atingir grandes grupos e manter o usuário sempre dependente do produto. Então, essa é a ideia do efeito de rede. E esse efeito aqui é bem conhecido quando a gente pensa em redes sociais, tem vários aí, não preciso nem citar os nomes. Quando a gente pensa em e-commerce também, em redes de telefonia. Então, são redes que acabam te mantendo ali, e por ser uma rede, eles acabam oferecendo outros tipos de serviço para você, porque você já está ali no meio. Então, quando a gente pensa na rede de telefonia, eles embutem vários outros tipos de serviço. Quando a gente está dentro de uma rede social, o que mais tem é publicidade, e eles ganham com publicidade, todo mundo já sabe disso. Então, é uma maneira, esse efeito de rede, essa escala que eles têm, esse contato que eles têm, essa relevância que eles têm frente ao usuário, e dessa maneira eles podem oferecer outros tipos de serviço. Bom, exemplo dentro do mundo cripto que a gente poderia pensar, talvez a Polkadot com as parachains, porque ela acaba puxando, querendo, né, a ideia de puxar todos os projetos de blockchain para perto dela. Então, ela vai ter esse efeito de rede aqui bem presente também. Porque a ideia é essa, né? Um dos problemas do criptativo é justamente interoperabilidade e escalabilidade, e o efeito de rede meio que compõe essa ideia de interoperabilidade, um pouco também de escalabilidade. Então, quando você agrega tudo em uma coisa só, você está aumentando esse efeito de rede. Vantagem de custo, aqui foi o que eu comentei, que eu não consegui achar um exemplo muito bom, muito próximo, mas vamos lá. É a capacidade de manter despesas operacionais muito baixas em relação às suas receitas. Logo, no caso o projeto, né, a empresa pode vender mais barato para vender mais. Então você diminui seus custos, você pode diminuir, geralmente essas aqui são empresas de varejo, tá? Geralmente. Aí você diminui o seu custo operacional, você pode diminuir um pouquinho o valor ali de venda, e aí você acaba sendo mais competitivo do que o seu concorrente. Então, o exemplo aí são empresas de varejo, empresas que vendem por assinatura mensal.
Tem as empresas, geralmente são atacadões, conhecido como atacadões. Não sei se todo o Brasil é conhecido dessa maneira, mas são empresas que, por vezes, ela faz até assinatura mensal, isso aqui é uma estratégia, né, de vantagem de custo. Ela faz uma assinatura mensal, ela vive dessa assinatura mensal e vende para você o produto mais barato possível para poder justamente para ter uma concorrência ter uma vantagem nessa concorrência. Se ela vende mais barato, obviamente o concorrente vai ser prejudicado em relação a isso. Por vezes tem empresas que só sobrevivem só com assinatura para poder vender mais barato. O outro exemplo aí, fora do contexto, né, de varejo, é a própria Vale. Ela consegue vender o produto dela mais barato justamente porque ela tem uma logística própria, uma logística de transporte, né, transporte do minério, uma logística bem eficiente. Então, ela consegue vender mais barato por vezes que os concorrentes. Então, é uma vantagem que ela tem também. Então, você vê que são vantagens de custo em setores totalmente diferentes. E aqui tive um pouco de dificuldade para encontrar algum exemplo na área de cripto, mas talvez aqui a Solana, por ter o valor bem reduzido de taxa de transação, talvez. Talvez aqui a Radix também, por ter essa questão de escalabilidade linear infinita. Então, você vai conseguir fazer ali mais transações com um custo mantido, ou pelo menos um custo parecido, e você vai conseguir escalar linearmente sem grandes problemas. Aqui, de fato, não ficou, talvez os exemplos não tenham ficado tão bom, mas foi alguma relação que eu consegui encontrar. Como eu falei, a estratégia de força econômico dentro do criptativo é mais para aumentar seu espectro de visão e você conseguir analisar com mais propriedade. E, por vezes, alguns projetos não vão se encaixar. E aí você tem que pensar no projeto como um todo e tentar ver se ela assim, tem alguma dessas vantagens competitivas ou alguma outra específica até dos projetos de criptativo, tá? Dentro do mundo criptativo. Aqui a gente trouxe das empresas tradicionais, mas dentro dos projetos criptativos, nem cheguei a pensar nisso, talvez tenha uma vantagem competitiva específica dos projetos criptativos, que aí vale a pena você estudar também. E se você encontrar alguma diferente que você entenda que é interessante, pode até deixar no comentário aí que eu tenho interesse de conhecer também. Porque isso aqui é uma coisa que foi modelada de acordo com o conhecimento, inclusive, que eu nem comentei, mas foi até através do Warren Buffett, que é um dos investidores aí, maiores investidores que existem no mundo aí, e ele que cunhou esse termo, tá? Foi ele que cunhou esse termo, o conhecimento que ele tinha, obviamente, e possivelmente, aqui são alguns exemplos, pode existir mais outros modelos de vantagem competitiva que não estão descritos aqui. Então, se você enxergar algum, por favor, deixe no comentário aí para a gente. A escala eficiente são condições especiais em que um número limitado de empresas são definidas para tornar o produto final possível de ser desenvolvido. É um caso bem específico e geralmente essas empresas ela têm status de quase monopólio e aí fica fácil a gente entender quando a gente vê o tipo de empresa que é. Geralmente são serviços de utilidade pública, energia e saneamento. Então, por que elas são quase monopólio? Porque não vale a pena, não seria eficiente se você tivesse várias empresas de geração de energia perto da sua casa. Imagina lá, uma hidrelétrica a, a 10 quilômetros da sua casa, mas outra hidrelétrica a 5 quilômetros. Não faz sentido porque se você tem lá uma hidrelétrica, uma geradora de energia, faz sentido que ela tenha um raio ali, não sei de quantos quilômetros, mas que seja um raio bem grande, para que seja eficiente a energia que ela for gerar. Porque se você tiver concorrência na geração de energia, possivelmente vai ficar bem complicado, porque as empresas elas vão ter gastos duplos para poder fazer a mesma geração de energia. Então essa aqui é a questão. A mesma coisa vale para o saneamento aqui, saneamento básico. Aí um exemplo que eu pensei dentro do mundo criptativo seria a própria Ethereum, por ela ter essa escala eficiente, porque de fato ela é quase um monopólio dentro do DeFi. Até o momento é como se fosse um monopólio. Então ela tem essa vantagem aqui de escala eficiente. Vou ter uma interrogação aqui que realmente gera um pouco de dúvida. Mas assim, eu entendo que a Ethereum tem essa escala eficiente por ser a única ali, por ser quase um monopólio, como eu escrevi aqui.
Bom, pessoal, essa que era a ideia aí do vídeo, trazer para vocês uma visão diferente de análise de ativo. Espero que vocês tenham gostado e que consigam usar de forma eficiente dentro dos projetos que vocês estejam analisando. Valeu, obrigado por assistir o vídeo aí e até mais.